A jardinagem não é tão difícil quanto você pode imaginar. Se em anos passados você já deu uma olhada no jardim da sua avó, descobriria coisas que pareciam não ser nada além de lixo. Madeira, cinzas, cascas de frutas cítricas e recipientes de vidro velhos. Hoje em dia, gastamos milhares de dólares em equipamentos caros. Nossos avós, no entanto, conheciam os segredos. Às vezes, apenas observar a lua pode dobrar sua produção. Vamos viajar ao passado hoje para descobrir 30 dicas de jardinagem simples, gratuitas e inteligentes, das quais até mesmo os jardins modernos poderiam se beneficiar. Na natureza, algumas conexões são tão fortes quanto uma irmandade. Frequentemente, canteiros de tomates isolados são alvos fáceis para pulgões, vermes e moscas brancas, o que pode resultar em uma colheita sem graça e sem vida. Para resolver isso, nossas avós recorriam a outra planta, o manjericão. O manjericão atua como um guarda-costas dedicado e exala um aroma único que repele pragas. Esta é a ciência da associação de plantas, onde uma espécie protege instintivamente a outra. Com o tempo, essa combinação não apenas mantém a saúde das plantas, mas também faz com que os tomates tenham um sabor muito mais rico e aromático do que o normal. Esses tomates suculentos e brilhantes são a prova da magia de escolher os companheiros certos em um pequeno jardim, onde a presença de um parceiro como o manjericão muda completamente o desenvolvimento das coisas. Nunca deixe que o poder oculto dos seus vegetais desapareça pelo ralo após um jantar em família. Depois de cozinhar batatas, cenouras ou verduras, muitas pessoas jogam a água fora, sem saber que ela está cheia de nutrientes valiosos. Nossas avós usavam a água dos vegetais como um fertilizante líquido natural para as plantas. Após o cozimento, essa água contém muitas vitaminas e minerais dos vegetais. Assim que esfria completamente, torna-se um tônico cheio de elementos vitais que ajuda as plantas a recuperarem sua força. Regar com ela 1 ou 2 vezes por semana deixará a folhagem com um verde mais escuro e os caules significativamente mais fortes. Este é um método de fertilização que é ao mesmo tempo econômico e eficiente. Aproveitar ao máximo os recursos naturais para sustentar a vida. As plantas vibrantes e robustas que crescem altas após um gole dessa água rica em nutrientes são uma recompensa maravilhosa por valorizar cada pedacinho de nutrição da cozinha. Os jardins frequentemente recebem visitantes indesejados, prontos para destruir todo o seu trabalho duro em uma única noite. A resposta pode ser encontrada em um tempero forte da cozinha, pimenta caiena em pó. A ciência por trás desse método envolve a capsaicina, o componente que torna as pimentas picantes e que atua como um irritante, muito forte para as patas e narizes sensíveis dos animais. Ao espalhar uma quantidade generosa de pimenta caiena ao redor da base das plantas na área de cultivo, criamos uma barreira invisível, porém eficaz. Segundo a avó, quando animais curiosos entrarem em contato com ela, sentirão desconforto imediato e se manterão afastados. É importante lembrar de reaplicar o pó após regar ou chover, para garantir que a proteção continue funcionando. Esta é uma técnica segura, totalmente atóxica para o meio ambiente, mas extremamente eficaz em manter o jardim livre de intrusos, permitindo que seus vegetais cresçam em paz sob esse escudo picante. O solo pode se tornar ácido com o tempo. E com isso vem a ameaça constante de lesmas e caracóis, que adoram deixar buracos em folhas tenras. O segredo é espalhar cinzas de madeira, um subproduto do fogão, ao redor da base de suas plantas. Essa camada de cinza seca forma uma barreira que lesmas e caracóis relutam em cruzar, pois resseca seus corpos. As cinzas de madeira não são apenas uma excelente proteção, mas também fornecem cálcio e potássio, 2 nutrientes vitais que ajudam tomates, abóboras e pimentões a crescerem mais robustos, ao mesmo tempo em que ajudam a equilibrar o pH do solo, que se tornou muito ácido. Ao simplesmente reutilizar algo que normalmente seria jogado fora, podemos proteger nossas plantas de inimigos e oferecer nutrição sustentável ao solo. As rosas verdes e vibrantes que crescem atrás dessa parede cinza de cinzas são um maravilhoso equilíbrio de proteção e nutrição, provando que nada é inútil quando se sabe como usá-lo. Nos velhos tempos, a jardinagem não se resumia apenas a cavar e semear.
Era também a prática de observar o céu todas as noites. Nossos avós acreditavam que as plantas têm seu próprio ritmo de respiração e que o luar serve como um maestro silencioso. Muitas pessoas plantam ou podam quando têm vontade, o que pode esgotar a energia da planta. O segredo é monitorar as fases da lua, pois o luar não afeta apenas os oceanos. Ele tem efeitos profundos no movimento da seiva dentro das plantas. Quando a lua está crescente e ficando mais cheia, a energia se move com força em direção à folhagem, tornando este o momento ideal para plantar vegetais folhosos como o alface ou espinafre. Quando a lua está cheia e mais brilhante, a energia se concentra nos frutos, o que é excelente para plantar tomates ou pimentões. Por outro lado, durante a lua minguante, é hora de focar nas raízes ou fazer podas, pois a seiva tende a recuar mais fundo. Vincular as tarefas de jardinagem aos ciclos astronômicos não é apenas um costume antigo, mas também uma forma de honrar o ritmo da natureza. Colheitas abundantes ao luar são a prova da sabedoria de viver em equilíbrio com o universo. Cada semente minúscula contém uma centelha de vida, apenas esperando o momento perfeito para despertar. No entanto, nem toda semente começa da maneira certa. Algumas simplesmente ficam na terra. E algumas mudas jovens são frágeis. Com raízes instáveis. Jardineiros experientes costumam compartilhar uma dica muito básica. Mergulhe as sementes em água com sal de Epsom antes de semear. O sal de Epsom fornece uma abundância de magnésio, que é um elemento crucial para a germinação e o crescimento das sementes. É muito simples. Basta dissolver uma colher de sopa de sal de Epsom em um galão de água morna. Em seguida, deixe as sementes de molho por cerca de 4 a 6 horas. Esse magnésio penetra na casca da semente, ajuda as raízes a se desenvolverem mais rapidamente e cria mudas muito robustas. Essa pequena dica dá à vida um começo saudável, resultando em uma colheita abundante e em um crescimento muito mais uniforme. O alho atua como um guerreiro silencioso, mas muito resistente, que protege a vida na área verde do jardim. Uma infestação repentina de pulgões, ácaros ou fungos costuma causar pânico e leva as pessoas a recorrerem a pesticidas químicos tóxicos, que prejudicam tanto o meio ambiente quanto a nossa saúde. Mas a avó sabe como lidar com isso. Prepare uma infusão de alho. Basta esmagar o alho, deixá-lo de molho em água durante a noite e em seguida filtrar o líquido para borrifá-lo nas plantas no dia seguinte. O cheiro forte e distinto do alho repele pragas e previne eficazmente a propagação de fungos, sem prejudicar insetos benéficos como as abelhas. A melhor parte é que o aroma do alho evapora rapidamente no ar, mas a proteção oferecida pode durar vários dias. Esta é a arma secreta para manter um jardim saudável, onde cada galho é protegido pela sabedoria da natureza e o ecossistema permanece estável e seguro. Uma das maiores preocupações de um jardineiro é a podridão apical, uma condição que destrói tomates e pimentões de dentro para fora, fazendo com que o fruto encolha e perca valor. A causa principal costuma ser uma deficiência significativa de cálcio na planta. Para resolver isso, secar cascas de ovo ao sol, triturá-las até formar um pó fino e espalhá-las ao redor da base da planta é uma solução muito inteligente. Esse pó caseiro é extremamente rico em cálcio. Ele se decompõe gradualmente e libera nutrientes diretamente para as raízes, atuando como um escudo e protegendo a planta desde a base. Com apenas 1 minuto de trabalho, fornecemos ao jardim uma fonte natural de cálcio que ajuda as plantas a se manterem saudáveis e a prevenirem doenças ativamente. Normalmente, o solo do jardim se compacta com o tempo, dificultando a expansão e o crescimento de vegetais de raiz, como cenouras e rabanetes. O segredo aqui é plantar sementes de cenoura e rabanete juntas de forma estratégica. Os rabanetes crescem muito rápido e ficam perto da superfície. À medida que se desenvolvem, eles afrouxam naturalmente o solo ao seu redor. As cenouras, por outro lado, crescem lentamente e tendem a ir mais fundo. Elas usarão os túneis arejados e soltos criados por seus companheiros rabanetes para formar raízes fortes.
Essa colaboração ajuda maravilhosamente a melhorar a estrutura do solo sem intervenção humana. Como os rabanetes são colhidos mais cedo, a colheita deixa exatamente a quantidade certa de espaço, quando as cenouras precisam de mais espaço para crescer. Um canteiro produtivo com cenouras retas e rabanetes suculentos é o resultado de um planejamento inteligente, onde cada planta contribui para um sucesso compartilhado. A água de pequenos aquários após cada limpeza é, na verdade, como ouro líquido para qualquer planta no jardim. A avó teve uma revelação interessante. A água do aquário é incrivelmente rica em nitrogênio e fósforo, os principais componentes de fertilizantes caros, juntamente com um sistema próspero de micróbios benéficos. Usar essa água para regar diretamente suas plantas fornece uma abundância de nutrientes e desperta imediatamente a vida no solo sem produtos químicos sintéticos. Esta é uma maneira de economizar água e, ao mesmo tempo, obter excelentes resultados de fertilização natural, mantendo as plantas verdes e saudáveis de forma sustentável. As folhas vibrantes que se esticam para cima após um gole de água de aquário são a prova do ciclo de nutrientes, onde o resíduo de um pequeno ecossistema se torna uma rica fonte de vida para um maior no jardim. Quando a noite cai, o jardim se torna um playground para lesmas destrutivas. Essas devoradoras silenciosas de folhas que são difíceis de pegar à mão. Então, nossas avós usavam pedaços planos de compensado espalhados pelo jardim. As lesmas sempre procuram esconderijos escuros e úmidos quando o sol nasce. Placas de compensado colocadas perto do chão são o refúgio perfeito ao qual elas não conseguem resistir. À noite, simplesmente colocamos as tábuas no chão. Na manhã seguinte, bem cedo, podemos apenas levantá-las e recolher facilmente dezenas de lesmas escondidas embaixo. Esse pequeno truque protege as plantas de forma proativa e completa, sem usar iscas tóxicas para lesmas, e mantém o jardim seguro e limpo. Fileiras inteiras de vegetais sem marcas de mordidas após uma longa noite são a recompensa por ser inteligente o suficiente para usar os instintos de um inimigo para proteger seu trabalho duro. Visitantes atrevidos de 4 patas às vezes podem ser um pesadelo quando decidem que um vaso ou um canteiro de jardim é o lugar ideal para cavar, arrancando raízes e danificando plantas jovens. Gatos que frequentemente invadem a área verde não apenas causam uma má impressão, eles ameaçam diretamente o desenvolvimento da planta. Uma solução da cozinha vem mais uma vez em socorro: cascas frescas de laranja ou limão. O inimigo desses escavadores é o forte aroma dos óleos essenciais das frutas cítricas, um cheiro que os gatos realmente não gostam. Basta espalhar cascas frescas ao redor da base da planta ou no topo do vaso para criar uma zona de exclusão natural sem barreiras físicas. Quando um gato se aproximar, o cheiro do óleo causará desconforto e ele naturalmente se manterá afastado. Melhor ainda, à medida que essas cascas se decompõem, elas adicionam mais óleos naturais e uma pequena quantidade de nutrientes ao solo. Proteger as plantas dessa maneira mantém a paz com seus animais de estimação e garante que o jardim cresça sem interrupções indesejadas. Uma barreira de perfume sutil, às vezes, é a arma mais eficaz para deter colônias de formigas invasoras. As formigas frequentemente invadem a horta, trazem pulgões e perturbam o equilíbrio do solo construindo ninhos complexos que afetam as raízes. Em vez de usar métodos agressivos, espalhar canela em pó ao longo da trilha das formigas é uma opção inteligente e humana. O cheiro forte da canela perturba completamente os rastros de odor que as formigas usam para navegar e se comunicar com sua colônia, fazendo com que se percam e não consigam mais encontrar comida. Espalhar canela em pó ao redor da base das plantas e de possíveis pontos de entrada cria uma zona de amortecimento segura e força as formigas a procurarem outro caminho. Canteiros de vegetais limpos, sem trilhas de formigas ou pulgões, são o resultado da prevenção sutil através do aroma picante da canela, que mantém o jardim estável e em equilíbrio. O sucesso de um jardim não reside apenas nas fileiras de vegetais verdes, mas também nas cores vibrantes das flores que atraem polinizadores trabalhadores. Um grande problema que muitos jardineiros enfrentam são os baixos rendimentos
porque não há polinizadores suficientes, o que faz com que as flores caiam sem dar frutos. Um segredo simples, mas muito importante, é integrar flores como lavanda, calêndulas ou girassóis diretamente na horta. Essas flores, com seus aromas e cores atraentes, atraem abelhas e borboletas, criando um zumbido animado. Enquanto voam de uma flor para outra, elas assumem inadvertidamente a tarefa de polinizar os vegetais, o que aumenta sua colheita naturalmente. Em particular, algumas plantas, como as calêndulas, podem até repelir pragas. Um jardim cheio de flores e do zumbido das abelhas não é apenas uma visão bonita. É um ecossistema saudável onde a vida continua a prosperar graças à ligação mágica entre flores e insetos. Transformar jornais velhos em um ponto de partida para a vida é uma maneira de economizar dinheiro e demonstrar um profundo respeito pelo meio ambiente. Muitas pessoas gastam muito dinheiro em bandejas de mudas de plástico, que causam poluição ambiental e não beneficiam o solo posteriormente. Em vez disso, use rolos de jornais velhos para fazer pequenos tubos ou cilindros para vasos de mudas. Basta umedecer o jornal e enrolá-lo com cuidado, e você terá um recipiente perfeito para terra e sementes. Quando a muda estiver pronta para o mundo exterior, simplesmente plantamos o vaso de papel inteiro diretamente na terra. O jornal se decompõe rapidamente, graças aos micróbios e à umidade, tornando-se uma valiosa fonte de matéria orgânica para o solo. Esta técnica não é apenas econômica, mas também muito sustentável, e ajuda a planta jovem a permanecer estável, pois as raízes não são perturbadas durante o processo de transplante. Vegetais verdes crescendo de jornais velhos são uma imagem significativa de transformação, onde o conhecimento das páginas continua a sustentar a vida verde. Através do uso diário da água de arroz diretamente de sua própria cozinha, nossos avós descobriram um tônico muito suave para as plantas. Plantas recém-plantadas ou frágeis costumam precisar de um impulso, mas se o fertilizante for muito forte, elas podem sofrer um choque. Portanto, a sabedoria antiga diz que basta usar água de arroz para regar o jardim. Neste líquido branco leitoso, encontram-se amido e muitos minerais suaves que ajudam as folhas a permanecerem mais verdes e mantêm os micróbios benéficos ativos no solo. Regue de forma consistente e a planta absorverá os nutrientes gradualmente, com as raízes alcançando mais fundo e ficando mais fortes a cada dia. Este é um método natural e gratuito de cuidado com as plantas que qualquer família pode realizar. Ver como as folhas ficam cheias de vitalidade após cada gole de água de arroz mostra que as coisas mais simples, às vezes, podem fornecer a energia mais sustentável ao jardim. Um problema difícil que muitos enfrentam é que a alface é extremamente sensível a altas temperaturas. Ela murcha facilmente ou floresce prematuramente de forma rápida, tornando as folhas amargas e intragáveis. O segredo para resolver esse problema é plantar a alface diretamente à sombra de plantas mais altas no jardim. Ao posicioná-la sob as folhas largas de tomates ou girassóis altos, criamos um maravilhoso dossel natural que mantém o solo fresco e bloqueia o calor direto do sol. Essa configuração em várias camadas não apenas economiza espaço. Ela cria um ambiente ideal para a alface crescer uniformemente e permanecer crocante e saborosa mesmo durante ondas de calor. Alfaces verdes e frescas colhidas em locais frescos do jardim são a prova da sabedoria de usar grandes companheiros para proteger pequenos brotos verdes. Durante as transições de estações frias, galões de água de plástico velhos podem se transformar em coberturas protetoras quentes para mudas sensíveis. Geadas noturnas e ventos frios no início da temporada podem facilmente destruir uma muda recém-plantada em um instante. Segundo a avó, corta-se o fundo de galões de água de um galão para criar muitas estufas portáteis. Ao posicionar o galão sobre uma muda e fixá-lo no chão, o plástico transparente atua como uma armadilha de calor, retendo o calor do sol diurno e mantendo a umidade necessária no interior. Ao mesmo tempo, protege a planta do vento frio direto e de pragas. Remover a tampa ajuda na ventilação e garante que a planta tenha ar suficiente para respirar. Esse escudo promove o crescimento
e ajuda a planta a sobreviver com segurança à sua fase mais vulnerável. Mudas que crescem robustas sob a proteção de galões de plástico são o resultado da engenhosidade que transforma o lixo em um escudo para a vida. A combinação de cinzas de madeira e borra de café é a receita ideal para um solo produtivo, equilibrando tanto o pH quanto os nutrientes vitais. Muitos jardins lutam com solos deficientes em potássio ou com o pH incorreto, fazendo com que as plantas definhem mesmo com fertilizante abundante. As cinzas de madeira servem para aumentar o pH do solo e, ao mesmo tempo, fornecer muito potássio para manter as plantas saudáveis, enquanto a borra de café é uma excelente fonte de nitrogênio e ajuda a manter o solo solto e arejado. Misturar uma parte de cinzas com 2 partes de borra de café e espalhar ao redor da área de cultivo ajuda a enriquecer o solo de forma natural e sustentável, sem gastar dinheiro com fertilizantes sintéticos. Essa mistura não apenas nutre a planta, ela melhora o ecossistema microbiano na terra e prepara o caminho para uma grande colheita. Plantas verdes e vibrantes, cheias de vida, crescendo a partir de resíduos de cozinha, são a prova da sabedoria de usar nutrientes naturais para se equilibrarem mutuamente. Um sistema de fornecimento de água consistente e automático, feito de galões de plástico velhos, é um salva-vidas para o jardim em dias atarefados. Um problema comum é que as plantas sofrem facilmente com a falta de água quando o dono está ausente, ou a rega superficial às vezes não penetra fundo o suficiente até as raízes, deixando a planta seca mesmo após a rega. O método de jardinagem inteligente aqui é fazer furos em um galão de plástico de 1 galão e enterrá-lo perto da base da planta. Ao fazer vários furos minúsculos no fundo e nas laterais, enchê-lo com água e enterrar o galão até a metade no canteiro do jardim, criamos um sistema de umidade autorregulável muito eficiente. A água do galão é liberada gradual e diretamente na zona das raízes, mantendo a umidade do solo constante com base nas necessidades da planta. Esta técnica não apenas ajuda as plantas a crescerem fortes durante os períodos de seca, ela também economiza muito tempo e esforço na rega diária. Plantas que permanecem verdes e frescas mesmo sob luz solar intensa são a recompensa por ser inteligente o suficiente para transformar um simples galão de plástico em um assistente dedicado que cuida de cada gota de água. Descobrir alimentos nutritivos diretamente dos cantos escuros e escondidos da sua casa usando papelão velho é uma atividade divertida e significativa. Uma revelação inteligente da avó é cultivar cogumelos diretamente em camadas de papelão úmido, colocando esporos de cogumelos entre camadas de papelão molhado e colocando-os em um recipiente. Criamos um ambiente ideal para o desenvolvimento de cogumelos. Os cogumelos não precisam de terra ou luz solar. Eles simplesmente precisam de umidade constante e escuridão para crescerem robustos. Colocar essas caixas em áreas não utilizadas, como o porão ou debaixo da escada, transforma lugares aparentemente inúteis em um pequeno jardim que produz alimentos limpos para a família. Após um curto período de tempo, aglomerados de cogumelos brancos e frescos começam a emergir das fibras de papel, trazendo a satisfação da autossuficiência a partir de itens descartados. Um problema difícil com plantas em vasos é que a água pode se acumular e causar o apodrecimento das raízes se você regar em excesso. Ou, inversamente, a terra seca muito rápido em dias quentes, o que esgota a planta. Uma esponja velha colocada no fundo do vaso pode se transformar em um reservatório inteligente e resolver a preocupação com o encharcamento ou a seca repentina. A esponja funciona como um tanque dinâmico. Ela absorve todo o excesso de água quando regamos demais, evitando a saturação que danifica as raízes. Então, quando a terra começa a secar, a esponja libera gradualmente a água armazenada de volta para o solo quando a planta precisa, mantendo a umidade constante por um longo período. Esta é uma pequena dica muito eficiente que mantém as plantas em vasos saudáveis e verdes, mesmo se você esquecer de regar por alguns dias. Vasos vibrantes e cheios de energia são o resultado do uso de um item simples para criar um sistema de umidade autorregulável perfeito no solo. Às vezes, o método mais básico fornece os resultados mais óbvios para o jardim.
Todo jardineiro já teve dor de cabeça com ervas daninhas teimosas crescendo nas juntas do pavimento, nos caminhos ou na beira do jardim. Você as arranca, elas sempre voltam. Os herbicidas são rápidos, mas podem ser perigosos para o solo, para as plantas e para a saúde da família. Poucos sabem que a resposta está bem na cozinha: água fervente. Basta despejar a água fervente diretamente sobre as áreas com ervas daninhas teimosas. A alta temperatura faz com que elas murchem quase instantaneamente, o que ajuda o jardim a parecer arrumado novamente, sem produtos químicos. O calor intenso da água fervente destrói imediatamente a estrutura celular da erva daninha, fazendo com que ela encolha e morra desde as raízes em pouco tempo. No entanto, tenha cuidado para evitar que a água respingue nos vegetais ou flores que você deseja manter. Caminhos limpos e arrumados, sem ervas daninhas invasoras, são a prova da eficiência de usar calor puro para proteger a beleza e a ordem da sua área verde. A restauração de ferramentas de jardinagem danificadas pelo tempo e pela ferrugem é a melhor maneira de valorizar os itens que permaneceram nas mãos de um jardineiro. A solução mais simples e econômica está bem na garrafa de vinagre na prateleira da cozinha. O ácido acético no vinagre pode reagir fortemente com a ferrugem, amolecendo e dissolvendo o óxido de ferro teimoso ao longo do tempo. Basta deixar as ferramentas enferrujadas de molho no vinagre por algumas horas. Em seguida, use palha de aço ou uma escova de aço para esfregar suavemente, e a ferrugem se soltará imediatamente, restaurando o brilho do metal. Se você secá-las depois e aplicar uma leve camada de óleo, as ferramentas estarão prontas para a próxima temporada. Esta é uma ótima pequena dica para economizar dinheiro na compra de novos itens e, ao mesmo tempo, dar a você uma sensação de conexão ao cuidar e renovar pessoalmente objetos antigos que o ajudaram a cultivar o jardim. Lâminas afiadas, brilhando ao sol, após a limpeza, são o resultado da sabedoria de usar coisas básicas para devolver valor a objetos antigos. Uma dica básica da cozinha às vezes é suficiente para salvar todo o jardim de doenças persistentes. Todo jardineiro já se preocupou ao ver pequenas manchas brancas ou um pó cinza fino nas folhas, os sinais familiares do oídio, que deixa as plantas frágeis e com crescimento lento. Em vez de recorrer a sprays químicos, muitas pessoas escolhem um caminho mais suave. Água salgada diluída. Basta dissolver cerca de uma colher de sopa de sal em 1 litro de água e borrifar levemente as folhas afetadas. Essa solução retarda a propagação do fungo sem prejudicar a planta. Borrife de forma consistente e paciente no início da manhã e você verá as folhas clarearem gradualmente, ficando mais verdes e fortes a cada dia. Às vezes, os ingredientes mais familiares são os protetores silenciosos que mantêm o jardim vibrante e cheio de vida. Transformar locais sombreados do jardim em áreas banhadas de luz às vezes requer apenas um pouco de engenhosidade. Muitas pessoas lutam com pátios que estão sempre na sombra, onde as plantas crescem frágeis por falta de sol. Uma dica pequena, mas eficiente, é usar espelhos velhos ou chapas de metal brilhantes para capturar a luz do sol. Ao posicionar espelhos em áreas estratégicas e ajustar os ângulos de forma inteligente, podemos direcionar os raios de sol exatamente para onde as plantas de sombra precisam deles. Essa mudança cria microclimas banhados de luz em lugares onde antes parecia que nada poderia crescer, ajudando a maximizar seu espaço de cultivo e a melhorar significativamente a saúde das plantas. Esta é uma aplicação básica da física que oferece grandes resultados e prova que as pessoas podem controlar um espaço através de vista da observação e da criatividade. Brotos verdes que se erguem vigorosamente para cima, mesmo em lugares escuros, graças à luz refletida, são a recompensa por ser inteligente o suficiente para direcionar os recursos naturais para sustentar a vida. O solo do jardim frequentemente tem o problema de perder calor muito rapidamente quando o sol se põe. Essa queda repentina de temperatura pode afetar a absorção de nutrientes e retardar o desenvolvimento da planta. Colocar pedras ao redor da base de uma planta é a nossa maneira de criar baterias térmicas naturais
que ajudam a estabilizar a temperatura do solo e a aquecer as raízes nas noites frias. As pedras absorvem o calor do sol durante todo o dia e liberam gradualmente esse calor armazenado para o solo quando a noite cai. Organizar pedras de tamanho médio ao redor da base da planta cria um microclima muito mais quente do que o ambiente ao redor, mantendo as raízes em sua melhor forma. Esta é uma solução totalmente natural e econômica que fornece resultados muito consistentes, especialmente em áreas onde as temperaturas flutuam muito entre o dia e a noite. Plantas que permanecem frescas e crescem vigorosamente mesmo no clima frio são a recompensa por entender a física básica e usá-la de forma inteligente para nutrir a vida no jardim. O uso de uma tigela de vidro para cobrir uma bandeja de mudas é uma maneira de criar uma mini estufa que fornece a umidade necessária e, ao mesmo tempo, interrompe efetivamente o crescimento de mofo. Uma dor de cabeça ao semear em um ambiente fechado para reter a umidade é que muita umidade e falta de ar frequentemente levam ao mofo, que destrói os brotos. O truque inteligente aqui é usar a transparência e a forma de uma tigela de vidro. A tigela retém a umidade evaporada para criar um ambiente de germinação ideal, mas a natureza do vidro e a maneira como a tigela é posicionada sem tocar diretamente nas sementes ainda permite alguma circulação de ar, mantendo a superfície do solo arejada. Isso equilibra perfeitamente a umidade e o fluxo de ar, eliminando o ambiente que o mofo prefere. Esta é uma pequena dica muito sutil que garante que cada semente tenha um começo limpo e saudável. Brotos verdes crescendo uniformemente sob o vidro transparente, sem nenhum traço de mofo, são a prova da eficiência de gerenciar um habitat com as ferramentas mais simples. Em vez de permitir que uma mangueira de água pesada se torne uma destruidora silenciosa no jardim, muitas pessoas desenvolveram uma dica simples e eficiente. Todo jardineiro já teve que lidar com puxar uma mangueira por um caminho e, inadvertidamente, quebrar plantas jovens que cresciam perto da borda do canteiro. A solução é colocar estacas de madeira ao longo do caminho de rega e colocar um pequeno vaso de plástico virado para baixo em cada estaca. Esses vasos criam pontos altos e barreiras, de modo que, ao puxar a mangueira, ela desliza sobre a superfície do vaso em vez de ficar presa nas plantas. Essa configuração básica nos permite mover a mangueira livremente para qualquer lugar do jardim, sem medo de danificar nossos amigos verdes. Este é um exemplo clássico de como resolver problemas operacionais diários com um pensamento de design prático e criativo. Canteiros de vegetais que permanecem organizados e folhas que permanecem intactas são o resultado de prestar muita atenção a cada pequeno movimento no processo de cuidado do jardim. Às vezes, o segredo de um jardim vibrante está bem em nossos próprios cabelos. Muitas pessoas têm o hábito de jogar cabelos soltos no lixo após escovar, sem saber que estão desperdiçando um recurso valioso. Na verdade, o cabelo humano é muito rico em nitrogênio, o que ajuda as folhas a crescerem verdes e fortes. A avó costumava recolher os cabelos da escova e espalhá-los ao redor da base das plantas ou ao longo da borda do jardim. O cabelo inicia um processo lento de decomposição, liberando nutrientes continuamente para o solo. Não apenas isso. O cheiro humano que permanece no cabelo atua como um escudo invisível, ajudando a afastar animais como veados ou coelhos, que frequentemente se esgueiram para destruir a colheita. Este é um método de controle de pragas totalmente natural, que não custa um centavo e melhora significativamente a saúde geral do solo, sem a necessidade de pesticidas químicos. Preserve a melhor herança desta colheita para as gerações futuras. Guardar suas próprias sementes não é apenas uma maneira de economizar dinheiro todos os anos. É também uma forma importante de preservar variedades de plantas que se adaptaram perfeitamente ao solo e ao clima do seu próprio jardim. Em vez de depender de pacotes de sementes comprados que podem não germinar bem na sua área, no final da temporada, selecione as plantas mais saudáveis, mais produtivas e mais saborosas para coletar sementes delas. Após a coleta, as sementes devem ser cuidadosamente limpas e secas em um local fresco e arejado, sem luz solar direta, antes de serem armazenadas em potes herméticos. Essas sementes carregam os genes de força e vida.
garantindo que você tenha um suprimento constante de plantas de qualidade para a próxima temporada. Sementes minúsculas não serão mais um desafio se você souber como espalhá-las de forma inteligente. Um problema comum ao semear sementes minúsculas, como alface, cenoura ou flores, é que elas frequentemente se aglomeram ou crescem muito densamente em um só lugar, fazendo com que as mudas compitam por espaço e nutrientes. Para semear as sementes uniformemente e economizar mais delas, misture as sementes pequenas com um pouco de fubá seco antes de espalhá-las no solo. O fubá atua como um guia, ajudando as sementes a se espalharem de forma mais uniforme e garantindo que haja um bom espaçamento entre os brotos desde o início. Este método não apenas facilita o controle de quantas sementes você planta, mas também reduz o trabalho posterior de desbaste das plantas, garantindo que cada pequeno broto tenha espaço suficiente para crescer de forma saudável. As cascas de ovo não servem apenas para o cultivo de sementes. Elas também são uma armadura para proteger e nutrir suas plantas. Uma das maiores preocupações dos jardineiros é o ataque de caracóis e lesmas, que podem destruir brotos tenros e transformar um jardim verde em um campo de batalha da noite para o dia. Espalhar cascas de ovo trituradas ao redor da base de suas plantas forma uma barreira física muito eficiente. Essas minúsculas bordas afiadas tornam impossível para as lesmas rastejarem sobre elas e alcançarem sua colheita. Além da defesa, as cascas de ovo trituradas misturadas ao solo fornecem uma boa quantidade de cálcio, o que torna a estrutura do solo solta e produtiva. O cálcio é importante para a construção de células vegetais fortes, ajudando-as a resistir a ventos e tempestades e a lidar melhor com o estresse ambiental. O uso de cascas de ovo trituradas é uma abordagem abrangente, extraterrestre. Melhora a saúde do solo e protege as plantas naturalmente, ajudando-nos a nos preocupar menos com pragas sem usar produtos químicos tóxicos. Comece com um grande exército antes de selecionar os guerreiros mais fortes. Muitas pessoas hesitam em plantar sementes muito próximas umas das outras, porque acham que é um desperdício ou dá muito trabalho desbastá-las. Mas plantar muito em um espaço pequeno no início tem, na verdade, algumas grandes vantagens. Isso permite que você controle facilmente a umidade e a temperatura para esses pequenos brotos frágeis em um espaço pequeno, o que economiza muito tempo e esforço no início. Assim que as mudas atingirem um certo tamanho e precisarem de mais espaço, selecione as mais saudáveis e transplante-as para seus locais permanentes no jardim. Esse processo de seleção garante que apenas as plantas mais fortes continuem a crescer, aumentando suas chances de sucesso para toda a temporada e garantindo que tudo seja de alta qualidade. Esta é uma maneira muito eficiente de maximizar o espaço do seu jardim e gerenciar seus brotos como um profissional desde o início. Na união e na jardinagem reside a força. A combinação dessas três plantas é lendária. Em vez de plantar cada vegetal individualmente, o que consome mais espaço, exige mais trabalho na construção de treliças e custa mais em fertilizantes, o método das três irmãs cria uma pequena equipe perfeita de milho, feijão e abóbora. Nesse vínculo estreito, o milho atua como um poste natural robusto. Os feijões sobem pelo caule do milho e, em troca, assumem a importante tarefa de capturar o nitrogênio do ar e liberá-lo no solo, fornecendo fertilizante gratuito para ambos os parceiros. Por fim, as grandes folhas da abóbora se espalham para cobrir o solo abaixo, atuando como uma cobertura morta natural para manter o solo úmido, impedir o crescimento de ervas daninhas e proteger a terra de ser lavada pela chuva. Essa combinação inteligente não apenas ajuda você a cultivar mais no mesmo espaço, mas também reduz seu trabalho duro, eliminando a necessidade de treliças sintéticas ou fertilizantes adicionais, criando um jardim feliz e exuberante. O cheiro de um predador é a cerca invisível mais eficiente para proteger seu jardim. Animais como coelhos costumam ser um pesadelo para os jardineiros, porque podem se esgueirar e consumir uma fileira inteira de vegetais verdes em apenas uma noite. Em vez de usar armadilhas ou cercas caras, aproveitar o instinto de sobrevivência de um animal é uma dica muito inteligente.
Os coelhos têm um olfato muito sensível e ficarão longe de áreas que cheiram a um predador. Borrifar urina diluída ao redor da borda do seu jardim imita a presença de uma ameaça invisível e assusta os coelhos, impedindo-os de entrar no seu canteiro. Este é um método totalmente natural, econômico e seguro para suas plantas. Para que continue funcionando, você deve borrifar novamente após uma chuva, pois a chuva pode lavar o cheiro. Isso ajuda você a proteger seu trabalho duro pacificamente, com base em como o mundo natural funciona. Quando você rega as plantas com uma mangueira ou um regador, a água frequentemente flui apenas pela superfície e evapora no calor antes que as raízes possam absorver muito. É por isso que a avó inventou um método muito básico, mas eficiente, usando vasos de barro velhos para irrigação por gotejamento. Basta cavar um vaso de barro até a metade na terra perto da base da planta, enchê-lo com água e colocar uma tampa. Você acabou de criar uma máquina de rega inteligente. Como a argila cozida é naturalmente porosa com furos minúsculos, a água penetra gradual e uniformemente pelas paredes do vaso no solo, dando às raízes exatamente a umidade de que precisam. Este procedimento não apenas economiza o máximo de água possível, mas também garante que suas plantas permaneçam revigoradas mesmo nos dias mais quentes. Os restos de vegetais de hoje são o ouro negro de amanhã para a nutrição de suas plantas. Em vez de ver cascas de frutas, pontas de vegetais ou resíduos orgânicos como lixo que prejudica o meio ambiente, podemos transformá-los no melhor fertilizante orgânico para o nosso jardim através da compostagem. Ao colocar restos de cozinha em camadas com folhas secas, aparas de grama e um pouco de terra em um recipiente, a natureza realiza sua própria magia de decomposição das coisas. Com o tempo, essa mistura se transforma em um composto escuro e rico, cheio de nutrientes e micróbios benéficos para o solo. O uso de composto não apenas fornece às suas plantas uma nutrição completa. Ele também melhora de forma sustentável a produtividade do solo e sua capacidade de reter água. É um ciclo perfeito. O que tiramos da terra é devolvido de uma forma melhor. A compostagem em casa não apenas economiza dinheiro em fertilizantes comprados. Ela também ajuda a reduzir o lixo doméstico e a proteger o meio ambiente ao nosso redor de maneira real. Para manter a jardinagem limpa, dê às suas mãos uma camada invisível de armadura. Uma das coisas pequenas, mas irritantes, de trabalhar com terra é que a lama fica presa profundamente sob as unhas, o que é difícil de remover depois. Uma dica pequena, mas muito inteligente, da geração mais velha, é raspar as unhas em um pedaço de sabão seco antes de começar a jardinar. Ao fazer isso, o sabão preenche os espaços sob as unhas e forma uma barreira que impede a entrada de sujeira. Quando terminar com as plantas, basta lavar as mãos na torneira. O sabão se dissolve e leva toda a sujeira com ele, deixando suas mãos limpas e suas unhas sem manchas. Esta técnica economiza tempo na limpeza após a jardinagem e garante que suas mãos estejam bem protegidas. Isso apenas mostra que um pouco de preparação pode tornar o trabalho duro muito mais fácil e confortável. Varas de bambu simples são o suporte mais robusto para plantas trepadeiras crescerem para cima. Em vez de gastar dinheiro em treliças de metal caras ou deixar plantas trepadeiras como pepinos, feijões ou tomates rastejarem no chão, onde os frutos podem apodrecer e consumir muito espaço, construir treliças de bambu é uma ótima solução. O bambu é um material natural muito forte, leve e flexível, ajudando a suportar o peso das plantas e dos frutos durante toda a temporada. Construir uma treliça vertical não apenas economiza espaço no jardim, também permite uma melhor circulação de ar ao redor das folhas, reduzindo o risco de formação de mofo devido à alta umidade. Essas estruturas simples de bambu também trazem uma beleza tradicional pacífica ao jardim. Mantêm os frutos no alto, longe dos insetos no solo, e tornam a colheita muito mais fácil e limpa. Não jogue fora essas cascas de ovo após o café da manhã, pois elas são os pequenos berços perfeitos para novos brotos. Frequentemente, dependemos demais de pequenos vasos de plástico para cultivar sementes, o que pode inadvertidamente causar um choque
e danificar as raízes quando as mudas são levadas para o grande jardim lá fora. Em vez disso, use suas cascas de ovo velhas e transforme-as em vasos de mudas biodegradáveis. Basta colocar um pouco de terra fina em meia casca, plantar essas sementes minúsculas e borrifá-las suavemente com água. O cálcio da casca é gradualmente absorvido pelo solo, ajudando as paredes celulares da planta a crescerem fortes desde o início. Quando a planta estiver robusta o suficiente, basta colocar a casca inteira diretamente no solo. Ela se decomporá com o tempo, fornecendo nutrientes a longo prazo e garantindo que as raízes continuem a crescer sem problemas. Esta técnica não apenas economiza dinheiro na compra de vasos de mudas, mas também dá a cada vegetal do seu jardim o melhor começo possível. Quando o sol se põe, as plantas sedentas precisam de um pouco de conforto para se recuperarem. O verão, com seu sol intenso, é um grande teste para qualquer planta, e regar na hora certa é a chave para ajudá-las a sobreviver e prosperar. Muitas pessoas têm o hábito de regar em plena luz do dia porque o solo parece seco, mas isso pode, na verdade, causar danos significativos. A água evapora muito rapidamente no calor antes que possa chegar fundo às raízes, e as gotas de água deixadas nas folhas podem agir como lupas, queimando as folhas sob o sol quente. Em vez disso, regar o jardim no final da tarde, ou depois que o sol se pôr completamente, aproveita o ar fresco da noite e dá água tempo suficiente para penetrar profundamente e permanecer no solo por mais tempo. Isso permite que as plantas bebam até se saciarem e recuperem sua energia, preparando-as para o calor do dia seguinte. Da próxima vez que terminarmos de comer uma banana doce, guarde a casca. Não a jogue no lixo, pois o que temos em mãos pode nutrir o jardim ainda melhor do que fertilizantes comprados. Plantas frutíferas como tomates, pimentões, bem como flores como rosas e abóboras, frequentemente precisam de nutrientes vitais como potássio, fósforo e cálcio para prosperar e dar frutos. E as cascas de banana são mais valiosas do que até mesmo fertilizantes orgânicos caros. Nossa avó enterrava cascas de banana inteiras diretamente perto das mudas ao plantar, ou as cortava em pedaços pequenos e as colocava ao redor das raízes das plantas em crescimento. À medida que as cascas se decompõem no solo, elas liberam gradualmente potássio, fósforo e cálcio, nutrientes vitais que essas plantas frutíferas desejam. Além disso, à medida que se decompõem, as cascas de banana melhoram a vida microbiana no solo. Criam um habitat ideal para promover minhocas e ajudam o solo a reter melhor a umidade, reduzindo a necessidade de regas frequentes. Alguns jardineiros inteligentes até deixavam as cascas de molho em água por alguns dias para fazer um chá de banana concentrado e, em seguida, o usavam como fertilizante líquido para as plantas, a fim de fornecer nutrientes mais rapidamente. Se você quer que esses tomates fiquem vermelhos e brilhantes e doces como mel, lembre-se dessas cascas de banana amarelas. Enquanto muitas pessoas simplesmente jogam as cascas no lixo, os tomateiros realmente precisam dos minerais únicos contidos nelas para desenvolver os melhores frutos. As cascas de banana são, na verdade, uma fonte massiva de potássio, um componente principal que ajuda o caule a permanecer forte, melhora o transporte de nutrientes da planta e, acima de tudo, melhora significativamente o sabor e a aparência dos frutos. Enterrar cascas de banana a alguns centímetros de profundidade perto da base da planta permite que o potássio e outros nutrientes sejam liberados gradualmente no solo, ajudando a planta a resistir a doenças comuns. Tomates alimentados com cascas de banana geralmente têm uma doçura natural e uma casca brilhante, uma grande recompensa por usar o que está ao seu redor para sustentar a vida. O segredo dos jardins mais verdes às vezes está bem fundo na terra. Por muito tempo, o uso de restos de peixe, como cabeças, espinhas e vísceras, como fertilizante, foi considerado um método poderoso para nutrir a terra. O peixe é uma fonte muito concentrada de nitrogênio, fósforo e potássio, as três coisas mais importantes que ajudam as plantas a cultivar tudo, desde folhas até raízes e frutos. Quando enterramos resíduos de peixe bem fundo no solo, diretamente sob a zona das raízes da planta, eles se decompõem e liberam gradualmente esses nutrientes valiosos, dando às plantas energia a longo prazo.
Isso é especialmente ótimo para plantas famintas como tomates ou milho. Embora enterrar peixes possa soar um pouco incomum para algumas pessoas hoje, os resultados que isso proporciona para a saúde do solo e o tamanho da colheita são certos. Esta é uma maneira totalmente natural de fertilizar, aproveitando ao máximo os recursos biológicos para obter uma grande colheita sem a necessidade de fertilizantes sintéticos complexos. O mundo das plantas tem sua própria vida social, onde algumas espécies crescem muito melhor quando estão lado a lado. Nossos avós reconheceram isso e usaram o plantio consorciado com base nessas interações naturais para criar uma horta próspera. Por exemplo, se plantarmos tomates ao lado de manjericão, o aroma forte do manjericão não apenas mantém as pragas longe dos tomates, disse também que faz com que os tomates maduros tenham um sabor ainda melhor. Da mesma forma, cenouras e cebolas combinam perfeitamente, pois o cheiro da cebola confunde as moscas da cenoura, enquanto as cenouras fazem bom uso do espaço subterrâneo. Plantar companheiras juntas ajuda a usar melhor os recursos, a reduzir as pragas naturalmente e a fazer com que o jardim pareça diversificado e vibrante. Dessa forma, usamos a sabedoria da natureza para proteger nossas plantas e ajudá-las a crescer sem a necessidade de intervenções sintéticas. Flores vibrantes não servem apenas para decoração. Elas também são guarda-costas silenciosas. Na jardinagem orgânica, o uso de plantas para proteção mútua é uma arte sutil. E as calêndulas estão entre as melhores protetoras. O aroma forte e inconfundível das calêndulas pode deter naturalmente muitas pragas, como pulgões, nematóides do solo e até mosquitos. Plantar calêndulas entre as fileiras de vegetais ou ao redor da borda do jardim cria um escudo biológico muito eficiente e ajuda a reduzir a necessidade de sprays químicos. Suas cores brilhantes também atraem insetos benéficos, como abelhas e borboletas, que ajudam a polinizar suas plantas e ao mesmo tempo, dão ao seu espaço verde uma aparência fresca e cheia de energia. Ter calêndulas mostra que a beleza e a utilidade podem coexistir para criar um jardim saudável e duradouro. O jardim mais feliz é aquele que está cheio de coisas pelas quais você é realmente apaixonado. Muitos jardineiros iniciantes cometem o erro de plantar muitos tipos de vegetais apenas porque é popular ou porque alguém lhes disse, sem considerar o que sua família realmente precisa. Isso frequentemente leva ao desperdício de alimentos e a menos entusiasmo, porque a carga de trabalho é simplesmente muito grande. Em vez disso, concentre-se nas frutas e vegetais que você e sua família realmente amam e consomem todos os dias. Quando você cultiva o que gosta, regar, capinar ou fertilizar não parece uma tarefa árdua. Torna-se um prazer diário. Além disso, a prática do plantio sucessivo, plantar novas sementes logo após a colheita do último lote, garante que seu jardim sempre tenha coisas frescas disponíveis durante toda a temporada. Concentrar-se em seus próprios favoritos ajuda você a trabalhar de forma mais inteligente, a obter alimentos mais úteis e traz verdadeira felicidade a cada refeição do seu próprio pedacinho de terra. Uma dieta equilibrada na hora certa mantém suas plantas cheias de energia. Para evitar que o solo se esgote e para que as plantas cresçam uniformemente, a adição regular de nutrientes em uma proporção áurea é muito necessária. Uma proporção de fertilizante de 5-10-5 oferece uma mistura perfeita. 5% de nitrogênio para nutrir as folhas verdes, 10% de fósforo para o crescimento de raízes fortes e o desenvolvimento de flores e frutos, e 5% de potássio para aumentar a força geral e a qualidade dos frutos. Fazer isso no início da primavera, quando as plantas iniciam seu novo crescimento, e no outono, para ajudar o solo a recuperar sua energia, é uma tática inteligente. Depois que o fertilizante for espalhado uniformemente no solo, uma boa rega é um passo importante para ajudar os nutrientes a se dissolverem e penetrarem profundamente nas raízes, para que as plantas possam absorver o máximo possível. Este plano de alimentação consistente e equilibrado ajudará seu jardim a permanecer produtivo e fará com que suas plantas cresçam fortes ao longo das estações. Ao cuidar de um jardim orgânico, frequentemente usamos sprays caseiros feitos de alho, pimenta,
ou óleos essenciais para manter os insetos afastados. No entanto, um erro comum é borrifá-los diretamente em folhas sensíveis, especialmente sob o sol intenso. Isso pode queimar as folhas ou afetar a respiração e o crescimento da planta. Em vez disso, concentre-se em borrifar o solo na base da planta. É aqui que a maioria das larvas de insetos e insetos se esconde e começa a causar danos. Ao tratar o solo ao redor da base, você detém a ameaça na fonte e mantém as folhas verdes seguras e limpas. Essa forma indireta de proteção mostra uma abordagem inteligente que mantém suas plantas o mais saudáveis possível e, ao mesmo tempo, elimina as pragas. O solo também precisa de uma mudança para que nunca se sinta esgotado. Um erro comum que muitos jardineiros cometem é plantar a mesma coisa no mesmo lugar, temporada após temporada. Isso inadvertidamente priva o solo dos nutrientes específicos de que essa planta precisa e, ao mesmo tempo, permite o acúmulo de pragas e doenças específicas. Ao mudar o local de plantio a cada temporada, como plantar feijões onde você acabou de colher tomates, você dá ao solo tempo para se recuperar e manter seus nutrientes em equilíbrio. Quando a terra é gerida de forma inteligente através da rotação de culturas, ela retribui com grandes colheitas e saúde a longo prazo, garantindo que seu pequeno jardim permaneça uma fonte sustentável de alimentos ano após ano. Você não precisa de um campo enorme para obter um monte de batatas saborosas. As pessoas costumam pensar que as batatas são apenas para grandes fazendas, mas, na verdade, podemos colher batatas frescas mesmo se o espaço do nosso jardim for muito pequeno. O cultivo de batatas em caixas de madeira, baldes de plástico ou recipientes reciclados é uma maneira muito inteligente de usar o espaço. Você começa colocando uma fina camada de terra no fundo, colocando suas batatas semente dentro e cobrindo-as com um pouco mais de terra. À medida que a planta cresce mais alta, você continua adicionando terra para cobrir o caule. Esse truque estimula a planta a desenvolver mais camadas de batatas ao longo do caule, em vez de apenas na parte inferior, como no método tradicional. Como resultado, você obtém um rendimento de batatas surpreendentemente alto em um espaço pequeno. A bondade do céu é a fonte de água mais valiosa e suave para suas plantas. Embora a água da torneira normalmente contenha algum cloro e produtos químicos de tratamento para mantê-la segura para os humanos, às vezes eles podem irritar as raízes sensíveis de certas plantas. Por outro lado, a água da chuva é totalmente pura e natural. Tem um pH perfeito e contém minerais do ar que ajudam as plantas a crescerem mais saudáveis e radiantes. Colocar grandes barris sob as calhas do seu telhado para coletar a chuva não é apenas uma maneira de economizar água e reduzir suas contas, é também a melhor maneira de cuidar do seu jardim. A água da chuva ajuda o solo a manter sua estrutura natural e promove o crescimento de micróbios benéficos. O uso da água da chuva é a nossa maneira de participar do ciclo da natureza e usar um presente gratuito do céu para nutrir a vida da maneira mais inteligente e sustentável. A remoção das partes velhas e murchas é a melhor maneira de dar as boas-vindas a uma nova beleza vibrante. O truque de remover ou podar as flores mortas é um dos segredos mais simples para fazer as plantas florescerem por mais tempo e se manterem fortes. Quando uma flor começa a murchar e morrer, a planta naturalmente concentra toda a sua energia na produção de sementes para continuar sua linhagem. Se deixarmos as flores mortas na planta, as novas flores desaceleram ou param porque a energia é gasta em outro lugar. Ao remover regularmente essas flores murchas, você envia um sinal à planta de que ela deve continuar a formar novos botões e flores. Isso não apenas mantém o jardim brilhante e colorido durante toda a temporada, também ajuda a planta a se tornar mais robusta e a formar mais galhos. Sua xícara de café matinal não apenas o acorda, ela também fornece energia para todo o seu jardim. A borra de café usada ainda contém muito nitrogênio, um mineral que promove o crescimento das folhas e melhora eficientemente a estrutura do solo. Espalhar a borra de café diretamente ao redor da base das plantas ou misturá-la na sua pilha de compostagem ajuda o solo a permanecer solto e arejado e a reter melhor a umidade. O nitrogênio na borra de café é liberado gradualmente, oferecendo às plantas uma fonte constante de alimento
sem exagerar de uma só vez. Lembre-se, no entanto, de usar uma quantidade moderada e espalhá-la uniformemente, para não alterar muito o pH do solo em um só lugar. A borra de café também ajuda a manter algumas pragas afastadas devido ao seu cheiro forte. Você já teve a sensação de que seu jardim não está atingindo sua eficiência máxima? O plantio esparso não apenas desperdiça espaço valioso, mas também permite que as ervas daninhas se espalhem facilmente. A avó sabia como usar cada centímetro quadrado do canteiro do jardim. O segredo da avó está no método de plantio intensivo em pés quadrados. Uma abordagem de plantio densa, mas incrivelmente inteligente e direcionada. Eles dividiam os canteiros do jardim em quadrados com barbantes ou gravetos. Em seguida, plantavam culturas de alto rendimento em padrões densos, calculando exatamente quantas plantas caberiam em cada quadrado. Uma estratégia fundamental era colocar as plantas mais altas no lado norte do canteiro. Dessa forma, elas não bloqueavam a luz do sol para suas vizinhas mais baixas no lado sul. Este método oferecia muitas vantagens. A capina era muito mais rápida, a rega era mais fácil, porque as plantas estavam concentradas e a colheita alcançava rendimentos mais altos em um espaço pequeno. Como os canteiros eram divididos em quadrados e nunca eram pisados, o solo permanecia solto e aerado. Isso significava que a avó tinha que cavar ou arar menos ano após ano. Quando você corta a grama, é tão importante quanto a maneira como você a corta. Para manter a grama ao redor do seu jardim verde e saudável, é muito importante seguir a regra de cortar quando estiver seca. Cortar quando a grama está molhada de orvalho, ou após uma chuva frequentemente, faz com que a grama se aglomere, o que obstrui o cortador e faz com que o corte pareça bagunçado e irregular. Esses cortes desfiados na grama molhada são como portas abertas para fungos e doenças que podem atacar seu gramado. Por outro lado, quando a grama está seca, as lâminas ficam retas e são facilmente cortadas de forma limpa por lâminas afiadas do cortador. Um corte limpo ajuda a grama a se recuperar mais rapidamente, mantém sua cor verde natural e faz com que todo o jardim pareça organizado. Esta é uma regra de ouro simples que mantém seu gramado em ótima forma e cria um ótimo lugar para relaxar ao lado de suas fileiras de vegetais. Reflexos brilhantes são como um sinal de alerta que faz os pássaros pensarem duas vezes. Os pássaros são visitantes frequentes quando as frutas começam a amadurecer, e eles podem destruir seu trabalho duro com apenas algumas bicadas. Uma maneira eficiente de espantar os pássaros, sem machucá-los, é pendurar pratos de papel alumínio brilhantes em galhos ou treliças. O movimento dos pratos ao vento, juntamente com a luz do sol refletida, cria flashes de luz estranhos que assustam os pássaros e os deixam com muito medo de pousar e consumir sua colheita. Esses simples pratos de papel alumínio não são apenas uma proteção eficiente, mas também dão um toque divertido e brilhante ao jardim sempre que uma brisa sopra, ajudando você a guardar cada pedacinho de doçura para si mesmo. Uma pequena festa da cerveja pode ser a armadilha perfeita para convidados indesejados. Lesmas e caracóis estão entre as pragas mais irritantes na horta, especialmente em estações úmidas. Em vez de usar produtos químicos para controle de lesmas, que podem ser tóxicos para o solo e para os vegetais folhosos, uma pequena dica com cerveja velha resolve o problema de forma eficiente e segura. O fermento e o cheiro da cerveja são muito atraentes para os caracóis. Eles são atraídos para recipientes rasos com cerveja colocados no nível do solo e se afogam neles. Este método não é apenas simples, mas também muito seguro para crianças e animais de estimação, e não polui o seu jardim. Usar cerveja vencida ou que sobrou para proteger seus vegetais é uma jogada inteligente que o ajuda a combater pragas de forma proativa e ecológica. Essas simples armadilhas de cerveja ajudam você a proteger esses preciosos brotos da destruição silenciosa por caracóis noturnos. Não precisamos de planos complicados, fertilizantes químicos caros ou suportes de escalada volumosos. O segredo de jardinagem das antigas civilizações indígenas. Nossa avó precisava de apenas 3 sementes plantadas juntas, atuando como companheiras de equipe perfeitas para nutrir umas às outras e enriquecer o solo.
Esse é o método das 3 irmãs, onde milho, feijão e abóbora são cultivados juntos. Quando o milho cresce, ele fica alto e robusto e imediatamente se torna o suporte natural perfeito para os feijões trepadeiras. Com o milho como poste, a avó não precisava construir treliças trabalhosas. Os feijões, por sua vez, não são apenas trepadeiras, mas também têm uma missão biológica especial. Eles fixam o nitrogênio do ar no solo, fornecendo nutrientes essenciais para alimentar todas as 3 plantas do sistema. Enquanto isso, a abóbora rasteja pelo chão na base, com suas folhas grandes formando uma cobertura natural do solo ou camada de cobertura morta. Essa cobertura é incrivelmente eficiente em impedir a propagação de ervas daninhas e ajudar o solo a reter a umidade, reduzindo a necessidade de capina e rega. Cada planta apoia as outras em uma relação simbiótica, o que reduz significativamente a carga de trabalho de capina e manutenção, ao mesmo tempo em que aumenta a colheita geral muitas vezes. Uma pequena mudança no posicionamento de uma semente pode fazer uma grande diferença no seu início. Ao plantar sementes maiores, como feijão, milho ou abóbora, a maneira como você as coloca no solo afeta a rapidez com que germinam e o quão saudável a planta será. Muitas pessoas simplesmente as jogam de lado, o que às vezes faz com que as raízes e os brotos tenham que gastar energia extra apenas para descobrir em qual direção devem crescer. No entanto, se você posicionar a semente no solo com a ponta voltada para baixo, você dá à planta seu caminho de crescimento mais natural e rápido. As raízes crescem imediatamente para baixo para encontrar água e nutrientes, enquanto o broto cresce diretamente para cima para encontrar a luz. Esse pequeno detalhe reduz o estresse da planta em seus primeiros dias e ajuda a germinar mais rápido e a ter um começo sólido para se tornar uma planta adulta saudável. Quem disse que uma colheita abundante de batatas requer um campo enorme ou uma escavação incansável em busca de tubérculos nas profundezas da terra? Se você tem um pneu velho no canto do seu jardim, você possui um dos truques mais simples e produtivos para o cultivo de alimentos que a geração anterior já usou. Nossos avós começavam colocando um pneu no chão e depois colocando algumas batatas semente dentro. À medida que os caules começavam a crescer e se esticar para cima, eles colocavam outro pneu em cima e o enchiam com mais terra. Ao continuar esse processo, eles construíam torres de batata imponentes. Essa configuração vertical era crucial para estimular a formação de tubérculos ao longo dos caules enterrados, em vez de apenas se espalharem horizontalmente, como no plantio tradicional. Como resultado, toda a colheita de batatas crescia para cima, criando uma área de colheita superprodutiva em um espaço pequeno. Isso economizava significativamente espaço, água de irrigação e tempo de manutenção. Quando chegava a hora da colheita, o trabalho era muito mais fácil. Eles só precisavam tirar cada pneu da pilha, e quilos de batatas limpas e totalmente crescidas apareciam sem a necessidade de cavar. Quando lagartas, gafanhotos ou lagartas rosca apareciam no jardim, muitas pessoas procuravam imediatamente por sprays. Mas nossa avó escolheu um método diferente e mais inteligente. Ela recrutou uma equipe de controladores naturais de pragas. Com apenas uma tigela limpa de água e um canto tranquilo no jardim, a avó atraiu os patrulheiros mais trabalhadores para o trabalho. Em vez de tentar espantar os pássaros, a avó criou espaço para convidá-los a ficar. Eles colocavam água em pequenas bacias, plantavam alguns arbustos de frutas vermelhas, que os pássaros adoravam e ofereciam áreas ideais para a nidificação. Quando sentiam que o jardim era um lugar seguro e amigável, pássaros como tordos e pássaros azuis ficavam felizes em assumir o trabalho real. Eles começavam a patrulhar o jardim, procurando e comendo lagartas, gafanhotos e lagartas rosca antes mesmo que tivessem tempo de causar grandes danos às plantas. Com uma equipe de patrulhas naturais de pássaros, a necessidade de sprays ou caça noturna de pragas foi significativamente reduzida. Esta é uma estratégia de jardinagem que transforma o jardim em um ecossistema vivo, autorregulável e equilibrado, onde a natureza cuida de si mesma. Uma almofada macia mantém esses morangos limpos e deliciosos. Frutas que crescem perto do chão, como morangos,
podem facilmente mofar ou apodrecer se tocarem constantemente o solo úmido. Além disso, lesmas e insetos no chão adoram essas frutas suculentas. Espalhar uma espessa camada de palha seca ao redor das plantas é um método testado e comprovado que funciona perfeitamente. A palha atua como uma barreira limpa que mantém as frutas secas mesmo após a rega ou a chuva, o que reduz o apodrecimento. Ao mesmo tempo, a palha atua como uma ótima cobertura morta que ajuda a manter a temperatura do solo constante e a reter a umidade para as raízes. Quando chegar a hora de colher, você obterá morangos suculentos e limpos, sem ter que lavar um monte de lama. O uso de palha não apenas melhora as frutas, também faz com que seu canteiro de frutas pareça pacífico e arrumado. Não se deixe assustar pela previsão noturna de uma geada repentina. A avó ensinou que podemos proteger nossas plantas de uma geada repentina com apenas uma toalha velha, um balde virado para baixo ou um pedaço de tecido. Uma geada inesperada pode matar plantas jovens e tenras e culturas sensíveis em apenas uma noite. O método de proteção contra as geadas da avó concentrava-se no uso de materiais domésticos para reter o calor para as plantas. Eles cobriam rapidamente plantas jovens com lençóis velhos, sacos de juta ou jornais no final da tarde, antes de uma onda de frio inesperada. Esse tecido atua como uma simples camada de isolamento que captura o calor irradiado pelo solo. Para plantas menores, algumas pessoas também usavam baldes virados para baixo, potes de vidro ou latas de leite velhas para criar pequenas cúpulas que ofereciam proteção eficaz e retinham o calor. Às vezes, as plantas mais sensíveis eram plantadas perto de muros de pedra ou pilhas de compostagem, locais que irradiam calor naturalmente à noite. Essas coberturas eram cuidadosamente removidas na manhã seguinte para permitir a entrada da luz do sol. E, o que é importante, para evitar a condensação que poderia causar danos. A jardinagem não é apenas trabalho manual árduo. É uma longa jornada de conexão com o passado e de valorização dos valores duradouros da natureza. As pequenas e simples dicas que acabamos de explorar mostram que a sabedoria das gerações anteriores sempre reside em uma profunda compreensão de cada respiração da terra e das plantas. Cada segredo, desde a reutilização da borra de café até o uso de vasos virados para baixo para guiar uma mangueira, contém uma lição de gratidão e criatividade sem limites. Esperamos que essas experiências sinceras tragam uma lufada de ar fresco e uma riqueza de inspiração para o seu pequeno jardim, para que você encontre alegria em nutrir a vida a cada dia que passa. Se esses antigos segredos mudaram a maneira como você olha para o solo sob seus pés, por favor, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Nós descobrimos a história e a sabedoria que o tempo tentou esconder. Vamos cultivar juntos um futuro melhor. O próximo tesouro de conhecimento será revelado muito em breve.